Hello, 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 meu povo! Mais um episódio aqui, juntinho, agarradinho, com o Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. E hoje eu estou de dupla, tá? Porque nos outros eu estava sempre de trio, mas hoje eu estou de dupla com uma convidada muito linda, tá? Eu não a conhecia pessoalmente, mas ela é muito linda. E seja bem-vinda, Carla. Está Carla e eu, eu e Carla. Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui. E muito obrigada pelo seu convite, né? Me senti lisonjeada de estar aqui participando desse podcast com esse assunto, né? Com esse tema que é tão importante, né? Na nossa área. E a gente precisa trazer informação de qualidade, né? Então, eu logo prontamente aceitei o convite e acredito que todos vocês vão gostar bastante do que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Carla Fazolo. Eu sou médica, eu tenho 9 anos de formada e eu sou especialista em medicina de família e pós-graduada em nutrologia. E atualmente eu trabalho com foco no tratamento de obesidade. Ótimo, maravilhoso. Estamos juntas nessa. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa obesidade. No episódio passado a gente começou falando alguma coisa de obesidade, mas não entrando mais a fundo. Então hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Episódio passado a gente falou sobre obesidade e autoaceitação. E hoje a gente vai falar da doença em si, que é a obesidade. E aí, me fala um pouquinho sobre o conceito da obesidade. Então, isso é algo muito importante, né? Para a gente estar discutindo aqui hoje. Obesidade é uma doença, né? Acho que a gente precisa deixar isso bem explícito, porque ela só foi reconhecida como doença em 2013. Uhum. Então, foi bem recente, né? Eu me formei em medicina em 2013, né? Acredito que você tenha formado por aí também. E a gente não estudou isso na nossa faculdade, né? Sim, na grade sim. curricular como uma doença, né? Igual a gente estuda hipertensão, diabetes. Sim, e hoje é considerado uma doença crônica, né? Crônica inflamatória. Então, temos que tratá-la cronicamente. Exatamente. Aí que é o ponto principal, né? Sim. E o conceito, né, de algumas literaturas é que a obesidade é um excesso de tecido adiposo. Tecido adiposo esse que é uma gordura. Isso. E esse tecido adiposo, ele é um órgão endócrino. Exatamente. E quanto maior o tecido adiposo, mais distúrbios metabólicos ele vai ter, certo? Exatamente. O tecido gorduroso, né, o adiposo, ele não é um tecido inerte, né, neutro. Ele não tá ali só como um isolante térmico, né? Não apenas. Não tá ali só como uma fonte energética. Tem outras funções também, né? Com certeza. E quando ele está em excesso, ele produz inúmeras citocinas inflamatórias que levam à inflamação no corpo do paciente, né? Uhum. Então, a gente vê que o paciente com obesidade, geralmente, ele tem uma resistência à insulina, tem um pré-diabetes, tem um diabetes já instalado, hipertensão, uma dislipidemia associada, né? Sim, a gente sabe que a obesidade, ela é multifatorial e multicomplexa, né? E aí, a gente tem uma fisiologia também bem multicomplexa. Certo? Muito. E a gente tem algumas vias de sinalizações, a gente tem neurotransmissores cerebrais, a gente tem hormônios que estão ali no intestino, no estômago, né? Que faz a parte da saciação, saciedade. Nós temos o hipotálamo também, né? Que está nessa condição do controle da fome, certo? Exato. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre essas vias sinalizadoras de questão da fome. O porquê que o paciente obeso tem muita fome? Então, quando a gente está em jejum, né, em jejum prolongado, a gente produz um hormônio no nosso estômago que chama grelina. Esse é o hormônio da fome, né? Quando a gente sente fome, esse hormônio ele vai lá no nosso hipotálamo, lá no cérebro, no centro da fome, e diz pra gente comer, né? A gente precisa comer, a gente vai lá e come. Quando a gente começa a comer, o nosso estômago ele vai distendendo
e a gente começa a produzir os hormônios da saciedade, e esse hormônio da fome ele tende a ir regredindo, reduzindo. E os hormônios da saciedade começam a aparecer. A gente tem a leptina, né, que é um hormônio envolvido na saciedade, temos o GLP-1. Então, esses hormônios vão lá no hipotálamo, no centro da saciedade, e diz que a gente está saciado, e a gente para de comer. Sim, certo. E o que acontece no indivíduo obeso, né? Geralmente, ele tem uma resistência à ação desses hormônios da saciedade. Ele tem uma dificuldade de perceber ali a saciedade. É como se tivesse entrado muito, e aí meio que fecha as comportas para que não entre mais. Exato. Certo? Assim como a resistência à leptina, assim como a resistência à insulina, é mandado tanto sinal que vai chegar uma hora que a gente vai começar a fechar essas comportas. Certo? Isso, exatamente. E aí que atuam também algumas medicações, né? Hoje em dia tem umas medicações que atuam exatamente nesse mecanismo, né? Sim. E é tão multicomplexa porque a gente tem sistemas límbico, sistema serotoninérgico, sistema dopaminérgico, tudo isso. Então, quando você acaba ingerindo muito alimento, você acaba também desregulando esse sistema serotoninérgico e dopaminérgico. Então, vai mandando tanta informação que vai fazendo o quê? Vai baixando, certo? Digamos que eu vou comendo e vou liberando dopamina. Vou comendo e vou liberando dopamina. Vai chegar uma hora que chegou tanta dopamina que ele vai baixar. Ou ele vai dar um pico muito alto e depois ele vai baixar novamente, fazendo com que a pessoa queira comer mais. E aí que a gente fala sobre a questão de usar algumas medicações também que atuam aí nessa questão do sistema dopaminérgico e serotoninérgico. Então, se a gente for ficar falando também da fisiologia toda... É enorme, né? Ficar o dia inteiro aqui. Sim, é muito extensa. Muito complexo, né? Também. Porque nós temos vários sistemas que entram nessa questão de regular a fome, na parte do cérebro também, do sistema nervoso central. A gente tem um sistema nervoso autônomo também. Então, tudo isso vai influenciar, né? E aí vem aquela pergunta: o obeso, ele está naquela condição por uma falta de vontade, uma preguiça? Claro que não, né? Muitos estudos, né, até já mostraram que 70% do peso de uma pessoa é geneticamente determinado, né? Então, isso serve para quebrar esse preconceito com um paciente que tem obesidade, né? Não é só falta de força de vontade, ele não está nessa condição porque ele quer, né? Porque ele é uma pessoa preguiçosa, que não quer fazer exercício físico. Muito pelo contrário, às vezes ele até quer, mas ele não consegue, né? Às vezes ele até faz, já tentou, muitas vezes ele já tentou fazer isso, mas sozinho, só com isso, ele não consegue. Sim, eu até falei no outro episódio também que saiu um estudo, acho que 2019, que a gente tem na parte frontal o pré-córtex frontal, e ele fica diminuído. E esse pré-córtex frontal é a questão de você tomar iniciativa, de fazer algumas escolhas. E se ele está diminuído, então ele está prejudicado. Então essa questão de virar a chave também pode ser, existe um porquê disso, né? Não necessariamente a pessoa está na obesidade só porque ela quer. Porque a gente escuta as pessoas: eu quero emagrecer, eu sei o que fazer, mas eu não consigo. Exatamente. E aí que entra, né, os profissionais, né, da saúde também, ajudando essas pessoas, né? Porque envolve mudança de hábitos, né, da alimentação, do exercício, gerenciamento ali do estresse, né? Uma boa qualidade de sono, modulação do intestino. O intestino tem que estar funcionando, o paciente tem que se hidratar. São muitas coisas envolvidas. Sim. E mesmo assim, com tudo ali equilibrado, né, pode ser que ele não emagreça. E aí entra o nosso papel, entra o papel da medicação. Sim. Né? Que a gente tem que quebrar os preconceitos, né? Sim. E ainda mais agora, né? Surge algum assunto: nossa, fulano morreu porque entrou com a medicação para emagrecer. A gente não sabe ao certo o que é. E aí começam esses estigmas da medicação. Mas em questão do diagnóstico,
Como que fica o diagnóstico do obeso? Como você vai diagnosticar e você está obeso? O diagnóstico da obesidade é feito, né, a partir do parâmetro do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. A gente calcula ele dividindo o peso pela altura ao quadrado. E aí o resultado, né, se der acima de 30, maior ou igual a 30, a pessoa é considerada obesa, né? E tem vários tipos de obesidade, vários graus, né? Tem a obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Tem o sobrepeso, né, que é a partir do MC25. E a gente vai fazendo o diagnóstico a partir desse parâmetro. E tem outros parâmetros também que a gente pode utilizar, mas esse é o que é mais preconizado, né, nos guidelines de diagnóstico de obesidade. Se ele estiver acima de 30, ele já é portador de obesidade. Independente de composição corporal, né? Porque às vezes a pessoa tem um biotipo diferente. Mas se a gente vai diagnosticar, não necessariamente a pessoa por aí vai ter um IMC um pouco abaixo ou ideal. Mas a gente diagnostica o IMC, diagnostica a obesidade através do IMC. E aí a gente falou da questão da obesidade e a gente precisa entrar com o tratamento. Porque a gente sabe que sozinho não vai conseguir. Por mais que a gente vamos melhorar a qualidade do sono, normalmente a obesidade leva o quê? A uma apneia. Quem tem apneia não dorme, quem ronca não dorme. O subconsciente está sempre trabalhando. Quando a gente faz muita ingesta alimentar de comidas doces, guloseimas, processados, ultraprocessados, enfim, também a gente vai ter uma modificação dessa microbiota intestinal. E a gente sabe hoje que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E aí tem vários e vários estudos, né? Que a gente tem visto essa parte do intestino, assim, incrível. Para mim é incrível, sabe? Eu tenho até um livro que a gente é 90% bactéria e 10% humano. Então aqui a gente tem muitas bactérias e bactérias saprófitas, né? Bactérias boas, que até liberam neurotransmissores, que é a serotonina, que tem grande quantidade na parte intestinal, que vai ajudar também. Porque, por exemplo, se a gente tem uma queda da serotonina, uma queda da dopamina, porque tem na obesidade, e a gente conseguindo ajustar essa parte do intestino, a gente também vai conseguir ajustar essa parte alimentar, né? Vamos tentar ajudar nessa parte. Então, temos o sono, temos o intestino, o estresse também influencia na obesidade. Nós vivemos num ambiente obesogênico. Totalmente. A gente vive a indústria alimentícia. É muito prático. Você anda em qualquer lugar, você vai encontrar o quê? Vários fast food. A mídia é muito forte, né, nessa questão. Sim. Também, né? Tanto para a obesidade infantil também, né? Associada a McDonald's, a um brinquedo, né? Sim, aí tem a mídia que o tempo todo é assim. Você tá aqui, daqui a pouco, pum, comida. Aí vai lá, no seu centro e opa, pum, comida. Eu quero aquilo ali. Às vezes você nem tá com fome. Ativa o seu centro da fome. Só de ver, né? Dá vontade. E já dá vontade de você comer aquilo dali. E aí, vendo que tudo isso é complexo, então a gente precisa entrar com as medicações. E aí eu pergunto, por que as medicações hoje são tão estigmatizadas? Existe um preconceito, né, muito grande sobre as medicações para emagrecer. Muitas vezes o paciente prefere recorrer a um medicamento natural até, né? Prefere ir ali na internet pesquisar uma medicação natural e tomar, né? Do que ir a um profissional e usar uma medicação que tem estudos comprovando que ela pode ser usada para o tratamento, né? Mas eu acredito também que isso foi porque as pessoas usaram de forma indiscriminada. Vou falar na época da minha mãe, tá? Na época da minha mãe, eu lembro de uma receita que era assim, um monte de coisa. E ali tinha anfetaminas,
ali tinha outras medicações, né? Então as pessoas associaram o quê? Eu tomo a medicação, eu emagreço e depois eu volto a engordar. Porque tomaram a medicação de uma forma errada. Porque a gente tem a medicação para um tratamento da obesidade, mas nós precisamos mudar o comportamento. E nós, como profissionais, a gente tem que ajudar o paciente nessa caminhada. Exatamente. E o próprio comportamento da doença, né, por ser uma doença inflamatória crônica, se a gente utiliza uma medicação e para, né, do nada, a própria doença ela tende a recorrer, né? Uhum. Então, não é efeito rebote da medicação. Sim. Doença crônica. Eu tenho uma hipertensão. Eu tenho ela cronicamente. Às vezes eu tomo, às vezes não. Sempre eu vou tomar a medicação até pro resto da vida, algumas pessoas. Se eu sou diabético, eu sou insulinodependente, ou eu faço uso de medicação hipoglicemiantes orais pro resto da vida. Vai que lá na frente eu consiga ter uma alta. Mas aí as pessoas, como não reconhecem, né, a obesidade como uma doença, acaba que eu tomo, eu perco algum pezinho, acho que eu tô bem, não quero tomar mais isso, e larga tudo. E aí a fome vai voltar. Exatamente. Existe um estudo que mostra que a cada 1 quilo de peso perdido, a nossa fome ela aumenta em 100 calorias e o metabolismo reduz em 30 calorias. O nosso corpo sabota. Então, tudo favorece ao reganho, né? Sim, sim. Eu tava vendo também um estudo que pessoas obesas, elas sempre têm que se exercitar mais e comer menos que uma pessoa que nunca saiu do peso, né? Então, vão estar sempre lutando, né? Nessa luta. A gente fala que é como subir uma escada rolante ao contrário, né? Tem que estar sempre em movimento para manter o peso, né? Sim, aí a gente vê as adaptações da medicação, adaptações da dieta, adaptações... Isso, uma hora que... Por isso que a gente tem que ter o paciente e escutá-lo, né? E escutar e estar ali naquela... Agora toma assim, agora toma assado, vamos para lá, vamos para cá. Porque senão, se você pega o paciente e depois, por alguma forma, né? Porque tem paciente também que abandona o tratamento por conta própria. Sim. A gente alerta, a gente conversa, mas sempre tem que ter essa conversa com o paciente. A gente tem que deixar bem claro que vamos entrar com a medicação para tratar uma doença, mas que isso tem que ser levado para sempre. Exatamente. E tem estudos também que comprovam, né, que o uso de medicamentos a longo prazo favorecem a manutenção do peso, né? Sim. Então, a gente não precisa ter medo de utilizar uma medicação a longo prazo, né? A gente tem que ter medo de ter um efeito rebote, ter um reganho de peso, né? O que a gente perdeu, reganhar tudo novamente. E isso sim a gente precisa ter medo. Não de utilizar uma medicação, claro que com acompanhamento profissional, né? Nunca sozinho. Sim, verdade. E agora, o que você me diz? Por quê? Tem algumas pessoas que estão usando a medicação do obeso sem muita indicação, né? Venhamos e convenhamos. As pessoas estão usando essas medicações de forma errada. E aí depois coloca a culpa na medicação. E aí depois fala pro colega que precisa da medicação. Não toma isso porque não adianta. O uso indiscriminado, né? Automedicação. Ou toma um remédio ali do amigo, né? Uhum. De forma errada, da forma que acha que deve, sem acompanhamento. E isso que não deve acontecer, né? A gente precisa sempre procurar um profissional de saúde para nos orientar, usar com segurança, né? Todo medicamento tem a indicação, tem a contraindicação. Sim. Né? Às vezes, o mesmo medicamento não é recomendado para, né, a pessoa, né? Sim. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Se a gente não cuida, né, deixa ela assim, né, ao léu. Sim. E por que algumas pessoas
tem esse reganho de peso, né? Depois que faz uso da medicação. Muitas vezes é porque emagrece sem estratégias, né? No tratamento da obesidade, a gente utiliza algumas estratégias para que ela consiga usar a medicação por um tempo e depois a gente tenta desmamar a medicação utilizando estratégias, tanto na alimentação, tanto na atividade física, para que ela não tenha esse reganho novamente. Sim, que isso aí é muito importante e o que a gente tem que botar na cabeça. Enfatizar, gente, que o tratamento é muito importante e é um tratamento longo. Não é um tratamento na qual você começa hoje, daqui a 3 meses você está magro, com seu IMC ideal. Primeiro que você tem que saber que muitas vezes você nem, dependendo da obesidade, você talvez nem consiga chegar naquele IMC ideal, né? Mas já vai ter uma melhor qualidade de vida. Alguns estudos falam de 3 a 5% você já tendo uma perda de peso já vai melhorar a sua qualidade de vida. Outros falam 10%. Então isso tem que estar bem estabelecido. Até porque senão gera uma ansiedade em querer estar magro. E o que eu mais vejo também das pessoas é essa questão de eu quero agora. O imediatismo. Ah, mas fulano foi no colega tal e emagreceu 20 quilos em 2 meses. A custo de quê? Né? Porque 2 meses... O que você acha? Um pouco muito. Muito. Muito peso em pouco tempo. Exatamente. E provavelmente deve ter sido a custo de uma dieta restrita. Sim. Aí você pergunta, dieta restrita é sustentável? Não, muito pelo contrário, né? Sim. As dietas restritivas, elas estão a curto prazo, elas levam a perda de peso sim. até muito grande, né? Mas a longo prazo, né, elas tendem a ter um reganho de peso, né? Porque tudo são estratégias, né? Então não é que uma dieta vai ser boa ou ruim. A gente tem que encaixar naquilo que o paciente também consegue fazer. Exatamente. Ah, mas eu quero fazer jejum intermitente porque o jejum intermitente é o milagre da vida e eu vi que fulano fez e emagreceu. Ok, mas será que ele também não associou outras estratégias junto? Ah, agora eu quero virar cetogênico pro resto da minha vida. Para mim, a dieta cetogênica é uma das mais difíceis que existe na face da Terra. E aí, porque principalmente que algumas pessoas, por ter essa baixa da serotonina, baixa da dopamina, baixa do GABA, baixa de outros neurotransmissores, elas vão ter mais fome, mais predileção para carboidratos, doces. Então imagina, eu tenho que entrar com uma medicação para melhorar isso, mas eu entro com uma estratégia que eu vou zerar aquilo que a pessoa gosta. É complicado, né? Total, né? Todas essas dietas restritivas, né, que restringem algum grupo alimentar, né? Elas não são sustentáveis, né? Eu recomendo, né, que o ideal é mudar ali a alimentação da pessoa, né? Na consulta eu faço um histórico alimentar e em conjunto com o paciente eu vejo o que dá para melhorar ali na qualidade da alimentação, na quantidade, né? Sim. E a gente vai ajustando de acordo com o que a pessoa já usa, né? Porque ela precisa sustentar isso, não é só para 2, 3 meses, é pro casamento da tia que vai ser daqui a 2 meses. Ela precisa ser sustentável para o resto da vida, né? Sim, eu tive um caso de uma mãe de uma amiga minha que me pediu socorro. A minha amiga ia casar e a mãe dela, por conta própria, saiu cortando tudo. E aí, o que ela fez? Ela pegou e começou a ter crises de choro, crise de várias coisas. Então imagina, a pessoa estava sofrendo muito. Tá, então vamos lá para o tratamento. Quais são as medicações hoje? A gente fala que tem o on-label e o off-label. O off-label é aquele que não está no... Não tem indicação em bula. Não tem indicação em bula, isso. Mas ela pode ser usada, né? Porque já tem estudos sobre aquele uso dela, né? Mesmo que não esteja em bula. Então, a gente pode utilizar elas também.
E hoje em dia a gente tem 4 medicações on-label, né, que são aprovadas pela Anvisa. Uma delas é a sibutramina, né? Sim, que é bem antiga. Bem antiga. Uhum. E ela pode ser usada, né, no tratamento de pacientes que têm obesidade, só que ela tem algumas contraindicações, né? Não é qualquer paciente que pode pegar e começar a usar uma medicação dessa, né? Que é o que eu vejo acontecer muito na prática, né? Sim, o paciente já chega usando sibutramina por conta própria. É uma medicação que precisa de um termo de consentimento para ser assinado, né? Precisa de uma receita de controle especial. E mesmo assim o paciente consegue. Consegue, não sei como, mas consegue. Sempre dá um jeitinho. E sibutramina também é tratamento para obesidade infantil. Eu fui num congresso há um tempo atrás, quando estava tudo no presencial, e também eles falaram sobre a sibutramina, né, que hoje é muito endemonizada, mas para alguns pacientes a gente consegue sim fazer o tratamento com a sibutramina. E por que ela é endemonizada, né? Em 2010 teve um estudo nos Estados Unidos, SCOUT, que é um estudo que foi feito para avaliar a segurança cardiovascular da sibutramina. E foi verificado, né, com os resultados desse estudo, que houve um leve aumento da mortalidade de casos de AVC e infarto nos pacientes que fizeram uso de sibutramina. Só que os pacientes do estudo já eram todos de alto risco cardiovascular, né? Então, por isso que lá nos Estados Unidos, né, até ela foi suspensa, mas no Brasil ela se manteve, só que com restrições, né? Ela é contraindicada a pacientes que têm alto risco cardiovascular, que já tiveram AVC, um infarto, ou tem angina, ou tem uma hipertensão descontrolada. Então, nesses pacientes, ela não tem indicação, né? Entendi. Isso aí. Hoje muito falado da liraglutida. É a famosa. Saxenda e Victoza. A liraglutida ela é um análogo do GLP-1. Isso, né? Que é o que a gente comentou lá no início, né? Que é uma substância, um hormônio que induz a saciedade. E o Saxenda, né, que é a liraglutida na dose de 3 miligramas, que tem indicação em bula para o tratamento da obesidade. A Victoza é para o tratamento do diabetes, ela vem com uma dose um pouquinho menor. Acho que 1,8. Isso. Né? E depois tem o Orlistat. Tem o Orlistat. Tem... Que ele atua, né, no emagrecimento, aumentando a excreção de calorias, né? Ele inibe a nível intestinal 30% da gordura que a gente ingere. Então, geralmente, ele é ingerido nas refeições. Lipase, né? Triglicerídeos. E aí, ele atua mais a lume intestinal. Então, de risco mesmo, ele tem poucos. O risco que ele tem é de ter alguns desconfortos, né? De levar o paciente a ter diarreia ou de soltar um pum e de ficar todo... E algumas pessoas têm pânico do Orlistat. Eu gosto do Orlistat para paciente obeso com triglicerídeo alto, né? Se beneficia mais. Paciente que já tem uma constipação também, ele é ótimo também. Para dar uma melhorada. Até em uso de análogos, né? Os análogos tendem a gerar uma constipação também. A gente associa os dois e dá um bom resultado. Sim. E depois os off-label, né? Tem mais uma medicação que é aprovada, que foi até aprovada agora. O Contrave. O Contrave, né? Verdade, que eu já ia jogar ele lá no off-label, que é o bupropiona com naltrexone. Só que agora ele está aprovado, que é o Contrave. Foi aprovado dia 20 de dezembro agora do ano passado. Ele ainda não chegou no mercado, mas também é uma alternativa, né? A primeira associação medicamentosa aprovada para uso no Brasil. Então, também é mais uma opção para a gente estar utilizando, né? Também para esse tratamento aí da obesidade. E aí os off-label, que são os antidepressivos. Isso. Tem os inibidores da recaptação de serotonina, né? Fluoxetina, sertralina, que a gente pode utilizar, né? Nesse comer emocional, né? Nesse comer por prazer, né? Isso. Que ajuda bastante. Tem o topiramato também, que é um anticonvulsivante. Que ajuda a acalmar esse sistema nervoso central e essa pessoa do comer emocional também se beneficia. Exatamente. E o fluoxetina também, que entra no recaptação da serotonina. Esse a galera toma a torta direita, né? E alguns ainda tomam, mas
Gente, não tome medicação por conta própria. Por favor. Então, esse é um tratamento da obesidade. Isso. Que a gente tem que conversar sempre e deixar bem claro com o paciente que existe alguns efeitos colaterais, né? Então, por isso que a gente tem que pegar esse paciente e ficar juntinho aqui para mostrar para ele que vai ter esses efeitos, que eles irão passar. E se não passar, a gente ter uma outra forma, né, de poder ajudar esse paciente. Exatamente. E são efeitos colaterais já estudados, já conhecidos, já esperados, né? Então, a gente já orienta o paciente o que ele pode, o que pode acontecer, né? Então, o paciente sente segurança também, né? Quando ele começa a tomar a medicação, sente o efeito, ele já espera, né? Então, é mais fácil ele manter a medicação, sabendo que existe o que pode acontecer, do que ele tomar por conta própria, né? Não sabe o que vai acontecer. Sim. Sentiu, para, né? E aí depois... Não tem adesão. E aí não vamos chegar no objetivo, não vamos ter resultado. E aí vamos ficar num ciclo de frustração para o resto da vida. É o efeito sanfona eterno. Eterno. Né? Isso aí, porque não leva numa constância onde tem que ser levada a medicação e a mudança de comportamento alimentar e de treino. Exatamente. E a medicação é só um adjuvante, né? O principal é a mudança, né, do estilo de vida, né? E a medicação entra ali como uma forma de tornar esse processo um pouco mais leve, né? Sim. O paciente tendo uma saciedade, ele consegue fazer boas escolhas alimentares, ele consegue ver resultado quando ele faz uma atividade física, então ele fica motivado no tratamento, né? Verdade. E, gente, se apeguem nos pequenos progressos. Exato. Para não gerar tanta ansiedade. Então, não tem necessidade de perder 10 quilos em 30 dias. Vai aos poucos. Perdi 5. Tá indo, né? Isso. Então, se apegue aí com o seu profissional, com o médico que você escolher. Se apegue com ele, tire todas as dúvidas. Não saia do consultório com dúvidas. Olhe tudo, veja se ficou muito restrito. Se estiver muito restrito a ponto de você não quero mais... Converse, se não conversar, tem outros profissionais. Eu acho que a gente tem que ter essa empatia. Exatamente. Né? Criar vínculo, né? Porque vai ser um acompanhamento pro resto da vida. Né? Verdade. Ai, adorei nosso tema. Gostaria de ficar aqui até amanhã conversando. Também amei. Tem muito assunto, muito tema legal para estar falando sobre obesidade, né? Muita informação. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Eu não conhecia a Carla pessoalmente, viu, gente? Eu rolei lá assim, falei, olha que legal, essa pessoa tá me seguindo, médico, vamos ver quem é. E aí eu entrei, olhei e falei, caramba, tão fofinha, olha a cara dela, tão fofinha. Não é fofinha, gente? Aí eu olhei e falei bem assim, vou chamar. Eu olhei, a gente dá uma olhada no Instagram, né? Nosso cartão de visita. Aí eu olhei e falei, poxa, vou chamá-la pra gente bater esse bate-papo. E aí rolou um match, né? Rolou, né, Cleiton? Rolou um match. Eu amei. Muito bom participar desse podcast com a Thalita. Maravilhosa, sensacional. Ai, obrigada. Simpática. E, gente, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, sempre sai um episódio novinho em folha. Curtam, inscreva-se no canal. Curta, compartilhe. E é isso. Beijo e muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Espero que gostem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.